Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos 12:29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacado. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama ao Cristo a unidade que só existe no Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida, dai-lhe força para suportá-las sem murmurar, afastai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse medir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, conosco anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos e vida segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que nós, dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste,
bem como dos nossos anjos da glória, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Então, nós vamos encerrar o ano com um assunto, mas muito interessante, sabe? Quando a gente estava estudando a semana passada sobre a tolerância, eu vi que, quando eu falei que o tolerante não deve ser conivente com o intolerante, não deve aceitar o intolerante, eu vi que o negócio ficou meio assim, sabe? E eu fiquei assim meio preocupado também, porque a gente que estuda dentro da doutrina espírita não era para saber disso, sabe? Mas se você for notar direitinho, eu acho que nem sempre os espíritas agem desse jeito. Então isso que a gente vai estudar aqui agora, eu acho que vai tocar muito perto da gente. E eu queria que vocês parassem para pensar e refletir um pouco, não só no aqui e agora, no que a gente vai estudar, mas que vocês voltassem no tempo. E veja quantas vezes vocês feriram a palavra tolerância, fugindo da prática desse sentimento tão nobre. Veja que toda vez que você fugiu dessa definição desse termo, você foi conivente com aquilo que você achava que era verdadeiro. Veja que você que se diz que é espírita e que não agiu com a devida prudência diante da tolerância, você deixou a intolerância destruir um pouco da doutrina. Isso me incomoda? Incomoda. Mas é isso que a gente vai estudar hoje. Eu espero que vocês, quando se tiver dúvida, que façam perguntas. A gente viu que a tolerância é reconhecer o direito do outro de pensar, agir, expressar-se de forma diferente, sem que isto gere conflitos ou discriminação. Acho que até aqui todo mundo entendeu. Não é? Você é tolerante com a diferença do outro. Ó. Refere-se à capacidade de aceitar e respeitar as diferenças, seja elas culturais, religiosas, políticas, entre outras. A tolerância é um valor fundamental para a convivência da sociedade, pois permite que as pessoas se relacionem de forma pacífica e harmoniosa, mesmo diante de opiniões e crenças divergentes. Eu acho que até aqui todo mundo entendeu. Eu só vou relembrar mais uma vez para vocês a importância desses temas que a gente está estudando. Porque esse tema aqui que a gente viu dias atrás foi o tema da redação da FUVEST no vestibular. A importância da solidariedade no meio social. Eu fico tão feliz quando eu vejo essas coisas, sabe? Porque eu vejo que tem gente que está vendo alguma coisa mais acima, sabe? E querendo trazer para que as pessoas aprendam. Sabe? Então, tolerância é isso. É você saber conviver com a diferença. Do mesmo jeito que você é tolerante com o outro, você convivendo com a diferença do outro, o outro tem que saber ser tolerante com você. O problema começa a acontecer quando você é tolerante com o outro e o outro começa a ser intolerante com você. E aí você se pergunta, eu devo continuar sendo tolerante com aquele que é intolerante?
E aí que está a interrogação. E foi aí que vocês ficaram meio assim perturbados nas ideias quando nós fomos chegando. Porque, preste atenção, intolerante é a falta de compreensão ou aceitação em relação a algo. Apresenta um comportamento de repulsa, repugnância e ódio pelo que se lhe seja diferente. Então, a pessoa que é intolerante, ele não vai ter aceitação, não vai ter respeito, não vai ter compreensão em relação a algo. O interessante é o comportamento dele. Porque a pessoa não vai dizer, eu sou intolerante. Não, mas o comportamento dele vai mostrar o que ele está sendo. Então, pessoas intolerantes são desse jeito, de repulsa, repugnância. Não, olha uma palavra forte, vamos dizer raiva. Fica melhor, né? Não fica melhor você dizer raiva, tem raiva do outro que está sendo tolerante com você. E ele expressa isso. Ele faz isso sem constrangimento nenhum. Entende? Porque ele quer passar por cima de você, ele não aceita, ele é intolerante contigo. E não só o problema de ser intolerante contigo. Às vezes é intolerante contra os princípios que você está professando. Dentro de uma casa espírita acontece isso. Você mostra a doutrina, o outro não aceita aquilo que você está mostrando, fica intolerante com você, querendo que a coisa seja do jeito que ele acha que deve. E aí? Você vai deixar o intolerante tomar conta dentro da casa espírita? Você deve deixar o intolerante montar grupos e fações dentro de uma casa espírita para guerrear contra os outros? É isso que a gente está estudando, gente. Que numa casa espírita, por sentimentos de intolerância, foram 3 grupos mediúnicos que se formaram. Cada um com seus princípios. Um que não aceitava dar passo do outro, porque vivia só com a convivência dos espíritos e seus ancestrais. Cada um ficava, oi, venham os ancestrais. Outro que fazia um trabalho totalmente equivocado, fora da doutrina, praticando a apometria. E outro que seguia os princípios doutrinários. Então, a gente tem que ter visão nesse sentido. Eu sempre falei para você, eu acho bonito quando as pessoas falam união. Acho. Traz para a prática isso. União é quando todos convergem para o mesmo ponto. Todos têm a mesma direção. Se um tem uma direção, outro tem outro, não tem união, nem vai ter nunca. Nunca. É impossível. Então, qual é a união dentro da casa espírita? A doutrina dos espíritos. É lá que todos têm que estar olhando, convergindo, trabalhando, andando nessa direção. Se tiver todo mundo aí, vai estar bem. Se não tiver, e você deixar a intolerância tomar conta, você que está dentro dos princípios doutrinários e não souber colocar limites, eles vão passar por cima de você. É aí que está o problema. Então a gente sabe como é a maneira correta de dar paz. Faz todo mundo estudo como deve dar paz. Aqueles que não estão comportando direito, ele vai lá e chama, ó, mas desse jeito, assim, assado. O cara continua fazendo errado. Aí você vai lá chamando de novo, não, mas desse jeito, é assim, assado. Continua fazendo errado. Aí você vai fechar os olhos e deixar. Aí você vai deixar o intolerante tomar conta, porque você vai ser o excesso da tolerância. Por quê? Porque alguém disse que você tem que ser tolerante, mas será que você está entendendo o que se processa com essa palavra tolerante? Será que você está entendendo que as coisas têm que ter um certo limite na vida? Porque se você age assim dentro da casa espírita, eu imagino seu comportamento dentro de casa. Então você não vai corrigir seu filho. Se seu filho bater o pé e dizer que é daquele jeito, você vai ficar quieto e dizer, meu filho falou que era desse jeito, vai ser assim. Porque eu sou tolerante com ele. É assim que é com os filhos. Porque você faz na casa espírita, porque faz na sua casa. A maioria das pessoas fazem da casa espírita um puxadinho da sua casa. Porque eles não seguem padrão doutrinário. E aí que começa a ficar complicado, sabe?
Mas isso é de conformidade universal. Sabe? É o paradoxo da tolerância, que chama isso. E eu trouxe aqui, primeiro eu vou trazer dados filosóficos consistentes, com referência. E depois eu vou trazer a doutrina da gente, que fala que é para ser desse jeito. E aí a gente começa a se assustar. E eu já trouxe essa palavra da doutrina várias vezes aqui. E a gente já conversou sobre isso. Então, vê o que é que fala do ponto de vista filosófico. Você vê que está entre aspas, eu tirei do texto, do jeito que estava, não mexi em nada, sabe? Só para ele ver aqui para chamar a atenção. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Nessa formulação, não ensino, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente, mas devemos reservar o direito de suprimi-las, se necessário, mesmo pela força, pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis de argumentos racionais, ao começar por criticar todos os argumentos e proibir os seus seguidores de outros argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos e com pistolas. Devemos então reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu falo aqui, a tolerância limitada leva ao desaparecimento da tolerância. Então, você ser tolerante dentro de uma casa espírita, você está levando à destruição da própria doutrina. Porque as pessoas não vão ficar vivendo e ir atrás da verdade da doutrina. Eles vão atrás de viver a sua verdade. E a sua verdade vai ser preponderante em cima da doutrina. E se você que segue a doutrina é conivente com isso, você baixa a cabeça, ele passa por cima de você, o que vale é a opinião dele. Está dando para entender ou não está dando para entender? É por isso que ele fala isso aqui, entende? A tolerância limitada leva ao desaparecimento da tolerância. Vai acabar. Então, do mesmo jeito é você dentro da sua casa cuidando dos seus filhos. No relacionamento conjugal é a mesma coisa. Porque quando chega uma pessoa que está aqui no atendimento fraterno, ou uma mãe bebe, ou outro não bebe, é aquela confusão dentro de casa, é bebe, é agressão, é porrada, quebra aquilo ali, o que é que tem que fazer? Você vai ser tolerante com ele que está sendo intolerante? Você vai deixar ele terminar de destruir o lar? Não, você tem que impor limites. Bebeu, você não entra dentro de casa. Fica lá fora. Ah, mas vai derrubar a porta. Se derrubar, você chama a polícia. Prende. Está agredindo. Ah, mas vai sim. Você tem que se respeitar. É isso que a gente tem que entender, sabe? Do mesmo modo é o comportamento dentro da casa espírita. Você tem que levar a doutrina. Isso é o correto. Aqueles que não querem viver dentro da doutrina, paciência. Segue outro caminho. Mas você não vai deixar aquela pessoa que é intolerante, que está fugindo dos princípios doutrinários, formar facções, e como ele fala mesmo aqui, criar preconceitos, para destruir o caminho correto que as outras pessoas devem seguir. É isso que a gente tem que entender. É isso que ele está explicando aqui. Entende? Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Deu para compreender como que é a coisa? Então as coisas têm limite. E eu tenho que colocar o limite, porque o intolerante não tem limite, ele vai passando por cima e vai invadindo tudo.
É igual a pessoa que mente. Ele mente, tira o lucro da mentira e vai tirando e vai mentindo e cada vez mente mais, entende? E ele perde o senso crítico das mentiras que ele está fazendo. Entende? E chega-se ao ponto de falar na própria televisão, a gente mente, daqui a pouco as pessoas acreditam que a mentira é a verdade e a gente continua mentindo e aquilo ali passa a ser uma verdade e todo mundo fica calado com isso. Você acha que tem que ser tolerante com uma coisa dessa? Mas as pessoas, além de ser tolerantes, são coniventes. O que é pior. E aí fica para a cabeça e para a consciência de cada um de vocês. Se foi conivente com isso ou se não foi. Porque eu fico assustado quando eu vejo um negócio desse, numa pessoa que vive dentro de uma casa espírita, e que muitas vezes pega a tribuna e fala alguma coisa. Porque fica calculando os absurdos que não deve estar falando. Então você pega uma pessoa que é intolerante, que é desse jeito, e deixa ficar falando na casa espírita. E está lá a plateia, todo mundo escutando. Você acha que vai sair alguma coisa doutrinária disso? Você acha que junto de uma pessoa dessa vai estar um espírito protetor? Então você vai deixar o que é maligno, o que é inferior, o que está tomando conta da mentira, pegar e ficar falando isso dentro de uma casa espírita? É isso que ele está dizendo, vai destruir a própria doutrina. Então a gente tem que ter visão do que é tolerância e até onde deve ir a tolerância. Porque é como diz na minha terra, tudo demais é veneno. A gente não pode deixar extrapolar as coisas, sabe? A gente tem que ter um pouco de prudência nas atitudes humanas que a gente está vivendo. Eu não estou falando de Deus, não. Eu estou falando em qualidade humana. Quando eu digo que tudo mais é veneno, do ponto de vista humano, da nossa inferioridade. Nesse momento você deixa Deus quieto. Entende? Porque entre nós e eles a distância não dá para se calcular. Então que a gente entenda isso que ele está falando aqui. E ele continua realçando. Nessa formulação que ele está falando aqui, que a intolerância vai destruir a tolerância, não ensino, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes. Ele não está dizendo que só porque uma filosofia intolerante você vai meter o pé na goela dela. Não. Não é isso que ele está dizendo. O que ele vai dizer agora explica muito bem. Diante das adversidades, dos conflitos, dos pontos de vista intolerantes, o que é que a gente deve fazer? Desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Você tem que apelar para a razão. Você tem que aprender a saber conviver com a diferença e mostrar por atos lógicos, coerentes, racionais, aquilo que você está vendo que é correto. Você vai dialogar com as pessoas. E se a gente não fizer isso, quem está sendo intolerante vai ser a gente. Aí quem vai estar ensinando sou eu. Eu não estou dando a oportunidade de ter um diálogo para chegar num ponto comum entre as pessoas. Então eu tenho que apelar para a lógica, tenho que apelar para a razão. É como eu falei aqui, entende? Vamos falar de tratamento de paz. A gente faz curso de paz. Ensino que é paz. O nego se prepara para os paz. Vai lá, faz errado. Não, vamos fazer uma reciclagem. Vamos falar tudo de novo. Vamos mostrar como deve ser. Entende? Traz as coisas que são lógicas. Traz a doutrina. Entende? Traz a coisa que é uniforme em todo canto. É assim que deve fazer. Volta, faz errado de novo. É como está lá escrito que Jesus fala. Onde é que traz isso? Quando teu irmão erra contigo, vai lá, senta com ele e dialoga com ele. Não é isso que eu estou falando aqui. Se chegares a um assunto, a uma harmonia no diálogo, terás ganho teu irmão. Se teu irmão não se convencer com os atos lógicos que você fez a respeito do assunto, você chama 2 ou 3, para que pela boca de 3 ou 4 ele possa pensar melhor e refletir. Se tiver refletido e aceitar, terás ganho do teu irmão. Se não aceitar, fala para a igreja toda. Aquele vendo da igreja toda, né? Vai ver de todo mundo que está lá.
Se ele não cair em si e ver que errou, deixai-o fora. Ele é um pagão, ele não faz parte dessa igreja. Você quer dizer que Jesus foi intolerante quando disse isso? Não foi. Os animais do bom senso e da razão. Sente a conversa. Não deu certo? Chega outro, você conhece fulano, ciclano, ele partilha da mesma opinião minha, vê se não está falando a mesma coisa que eu estou falando. Se não aceitar, fala para a igreja toda, não. Porque se o nego continuar fazendo errado, paciência, então vai ficar desmoralizado perante toda a igreja. E você vai ficar mais desmoralizado ainda. Porque se você é presidente disso, se você faz parte doutrinária e você, mesmo falando para a igreja toda, o nego vai lá, continua fazendo errado, você vai deixar. Isso é que é desmoralizante. Isso é que é ter falta de energia. Entende? Isso é que é ser incompetente. Porque você tem que dizer que você não trabalha mais aqui. De passe, não. A não ser quando você resolver fazer a coisa direito. Isso não é intolerância, não. É limite para aquela pessoa que é intolerante e arrogante. Porque a função dela agora é destruir tudo, porque o que vale é ela. E o egoísta é desse jeito: primeiro eu, depois os meus, quem sabe, e os outros que se danem mesmo, está entendendo? Então o que é que eu tenho que fazer? Tem que conversar, tem que ver, usar da razão, tem que ver da lógica, tem que analisar opiniões, ver as consequências, escolher a melhor tomada de decisão. Tomada de decisão. Ajuda o outro a tomar uma decisão melhor. Leva argumentos verdadeiros para essa pessoa. Porque é isso que ela está precisando. É isso que ele orienta a fazer aqui. Para que diante desses argumentos verdadeiros, mesmo colocando em xeque dentro da opinião pública, se a pessoa não cair em si, paciência, não tem outro jeito, gente. A pessoa não quer se melhorar. Entende? Você não tem que ficar, mas eu sou bonzinho, tem que ser tolerante, continue batendo em mim, continue. Isso é meio malandro, meu. Se a pessoa não quer cuidar, não aceita os argumentos, e quer continuar fazendo o que faz, o tolerância faz o quê? Dá para expulsar. Dá sim. Dá sim. A senhora vai ver o que vai chegar aqui. Dá sim, e é lei fazer isso. É lei do ponto de vista filosófico. A gente vai chegar lá, ainda tem continuação isso aqui, fica tranquilo. Então o que você deve fazer? Combater os argumentos racionais, mesmo colocando em frente dentro da opinião pública. Suprimi-las por si só, certamente seria uma imprudência. Mas devemos reservar o direito de suprimi-las, se necessário, mesmo pela força. Força aqui não é da porrada, não. É força moral. A gente está estudando filosofia. Isso é princípio filosófico. Pela força moral. Entende? Chega, tem que o superior está aqui, o inferior tem que obedecer. Acabou. Por que a gente não falou de respeito? Respeito. Em relação ao superior, submissão, obediência e temor. Dentro de uma casa espírita tem que ter respeito. Se o superior, que é o dirigente doutrinário ou diretor da casa espírita, que está coordenando isso aqui, não tiver qualidade moral para isso, é porque foi mal escolhido, tá entendendo? Mas se tiver, ele vai chegar e dizer, ó, não dá. Desse jeito, não. Ou se corrige, ou para de trabalhar desse jeito. A pessoa que tem e está imbuída desse tipo de superioridade, ela tem que se fazer respeitar. Ou então ela não assuma. Não assuma. Porque ele vai ter que. A pessoa tem que ter postura. Viu aquele que aconteceu na casa espírita? A quem a espiritualidade superior foi recorrer para tentar organizar e apaziguar as coisas? O dirigente e o diretor do outro lado. 2 pessoas só, meu. Foram 2 pessoas só. A coisa foi feia, foi tão feia que o dirigente disse, eu vou desistir.
Ele faz, desiste, é melhor não desistir. Porque tu sabe o que vai acontecer contigo. Tu sabe quem é que vai estar do teu lado. Tu sabe que as tuas barreiras de defesa vão estar todas vencidas. Desiste que tu já sabe a quantidade de espírito inferior que vai ficar tomando conta de você. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Seja homem, assumiu a coisa, vai adiante. É assim que a coisa vai. Então, se a pessoa insistir, como ele fala aqui, se tiver que suprimir desnecessário, menos a força moral que tem. Você já foi, sentou, explicou. Você já trouxe doutrina, mostrou. Você já fez estudo coletivo, mostrou, todo mundo concordou, está todo mundo fazendo. Entende? Você já fez reciclagem, está todo mundo fazendo. O cara todo mundo fazendo errado. Que tipo de exemplo você que é dirigente vai estar dando para o resto da coletividade? Então ele ensinou errado para a gente. Cada um faz do seu jeito. Então, se eu quero plantar bananeira dando passo, eu vou plantar. Se eu quero fazer sair rodando a bananeira, eu vou rodar dentro da casa espírita. Não, de jeito nenhum. Uso de força moral. Mas é meu amigo. Dane-se o amigo, meu. Você está aqui para trabalhar a doutrina. Seu amigo é mais importante do que a doutrina? O exemplo que você está dando para o resto todo é que seu amigo vale mais do que a doutrina. Então como é que você vai falar da doutrina? Fala do seu amigo para os outros. Não venha falar, não pega a tribuna e fala doutrina espírita, assim, evangélico. Não, fala meu amigo é assim, meu amigo é desse jeito, é meu amigo que está certo. A doutrina que se dane. Entende como que é a coisa? Isso e tudo porque você está usando a palavra tolerância num sentido totalmente equivocado. E está equivocado por quê? Porque você não estudou. Porque isso que a gente está trazendo aqui, isso é fundamental. Eu trouxe de um livro dele, que é o segundo, que é de 1957. Eu vou estar na parte seguinte. Então, é isso que ele fala, mesmo se tiver, nem que seja força moral, você tem que fazer. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis de argumentos racionais, entendeu? Não quer pensar junto com você, não quer gastar fosfato, ou então ele não tem elevação intelectual para a coisa. Sabe quando a pessoa é tosca? Você gostou desse negócio? Que nem o Clóvis de Barro. É tosquinho. Você é tosquinho, entendeu? Não vai mais do que isso, tá entendendo? Então a pessoa que não vai mais do que isso, não dê poder para ele, meu. Você está dando poder para uma pessoa errada. É isso que ele está. No argumento não chega, tá entendendo? Você fala 2 2 é 4, eu falei, não, eu só entendo que é 5, é 3, mas 4 não chega. Então uma pessoa dessa tem que ver até onde ela pode ir. Entende? Não você querer dar um atributo que ela não tem capacidade para poder externar dentro da casa espírita, porque você vai estar insuflando o orgulho dela. Ela não consegue chegar ali, mas você coloca ela ali. E aí coloca ela ali servindo de exemplo para os outros. Está entendendo como que é a coisa? Então se ela não tem a capacidade de entender os argumentos racionais, e ele, ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque é isso que acontece com o intolerante, entende? Ele vai formar um grupinho dele, ele que é conivente junto com ele, para destruir tudo que é racional dos outros. É o que aconteceu nessa casa espírita. Então eram 3 vertentes. Entende? Um que formou um grupozinho, que é os espiritismo sem espíritos. Então, esse nós estamos, o resto está tudo errado, o resto não presta, o resto não pensa como os outros, aquilo ali não tem lógica, não tem coisa. Como que não tem? Fugindo da doutrina. E o outro formando um grupinho da apometria, que proíbe os outros de chegar até lá. Vê o fim desse tratamento, como é que foi? Entende? Foi vencendo essas diferenças. Entende? Então, o que acontece é isso. Então, formam seguidores que impedem os outros de pensar da maneira correta. Entende? Porque são enganadores e ensinados a responder aos argumentos
com punhos e pistola, entende? Para que os outros não aceitem aquilo ali que é lógico, que é doutrinário. Devemos então reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Entende? É não tolerar o intolerante. Você ter diálogo para vencer as intolerâncias é o que é normal, é o que é correto, é o que é respeitoso. Entende? Mas se o outro continua errado, entenda, porque essa pessoa que é intolerante, ó, o comportamento dele é esse: é repulsa, repugnância, raiva, ódio para com aquilo. É assim que a pessoa age, é assim que ela se comporta. Sabe? Mas ele continua a explanação dele. Devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância e perseguição seja considerada criminosa. Da mesma forma que no caso de uma incitação ao homicídio, sequestro de crianças ou revivescência do tráfico de escravos. Ó, o que é que ele compara a intolerância, o tanto que deve ser colocada na lei. Você aceita, por acaso, estimular o homicídio, matar os outros? Você aceita sequestrar crianças? Você aceita tráfico de escravos dentro de uma casa espírita? Então como é que você vai aceitar um intolerante que não quer praticar a doutrina? E formar seus grupinhos por aí, atrapalhando todo o trabalho que existe dentro de uma casa espírita, em que a espiritualidade superior está dando o sangue, trabalhando, fazendo tudo certinho, tudo redondinho, sabe? Aí vem a gente aqui na Terra encarnado e bota tudo a perder, meu. Bota tudo a perder. Entende? Então que a gente entenda isso, sabe? E que isso faça parte, entende, da nossa visão dentro da doutrina espírita. Porque é como ele fala aqui, entende? É considerado a margem da lei, entende? A margem da lei doutrinária. E qualquer incitação de intolerância que vá fugir da lei doutrinária, entende? É uma perseguição, ou intolerância é uma perseguição, seja considerada criminosa. Ele coloca isso dentro da doutrina espírita. Ele está falando isso aqui para ser lei do ponto de vista civilizatório. Olha como a coisa chega, entende? Aí você que não entende a profundidade dessa palavra tolerância, fica abaixando a cabeça e os outros montando no seu cangote. E você acha que está fazendo certo. Entende? É aí que eu te falo. Entende? Já imaginou o que a espiritualidade inferior não está fazendo no meio disso? Já calculou o prejuízo que não está dentro de uma casa espírita? Olha para trás e veja quantas vezes foram coniventes com esses absurdos em nome da tolerância. Quantos irmãos não saíram daqui mal instruídos por causa disso? Quantas vezes essas palavras, essas pessoas são intolerantes? Porque não vem dizer que eles vão falar coisa doutrinária, ser intolerante. Ele vai falar coisas que são antidoutrinárias. Então usa de algumas frases da doutrina para jogar seus princípios próprios em cima disso. Aí em nome do que é santo e do que é belo, denigre, jogando sementes totalmente equivocadas para os corações menos avisados. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Nem tem por que continuar sendo assim. A gente tem que assumir a responsabilidade das nossas atos, entende? E tem que colocar os pingos nos i. E como diz na minha terra, os traços no T. Gostou dessa? Traços no T. Essa eu achei interessante. Mas é assim que se fala lá também, sabe? Então que a gente entenda que isso aqui deve ser trabalhado dentro da lei, entende? A referência é essa, Paul Harmony, da Sociedade Aberta e seus inimigos. Isso é de 1957. Tem um livro dele anterior. Isso é um resumo bem breve que ele fala do livro anterior, que ele explicou isso, sabe? E que serviu de base para ter uma visão mais ampla, para você saber ter um convívio social melhor e edificante.
onde as pessoas estão trabalhando no caminho do bem. Você trabalha no caminho do bem e o outro quer trabalhar no caminho do mal, você não tem que deixar esse que quer no caminho do mal tomar conta do caminho do bem. Porque é isso que o intolerante faz. É isso que acontece quando o intolerante chega dentro de uma doutrina espírita e faz os seus princípios pessoais valerem mais do que a doutrina. Mas não é só isso, ainda vai dar tempo. Eu trouxe aqui essa questão que está no nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, perguntas e interpretação para você. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra? Você ser intolerante com o mal que o outro está fazendo? Não é isso que está perguntando? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las. Está com o outro? Fica com o outro. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem as suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Deu para entender que é a mesma coisa que ele falou lá? Você senta, conversa, né? Não entendeu, não deu, entrou em acordo, ó. Deixa você claro. A tua conduta pode interferir e prejudicar muitas pessoas. Você não tem nem deve ser conivente com isso. Isso é São Luís que fala para a gente. Você não tem que ser tolerante ilimitado diante da intolerância. Você tem que chamar ele para conversar, explicar, orientar, ter coisa e tal, para um grupo, entendeu? Se a pessoa cair em si, ou se não cair em si, tira ele do caminho. Tira porque ele vai prejudicar muita gente. E olha, meu amigo, se tem uma coisa que a espiritualidade inferior quer hoje em dia, é acabar com a doutrina espírita. É destruir os princípios doutrinários. Porque ela é quem está revivendo Jesus em sua essência mais pura. Está lá no nosso livro dos Espíritos isso também. E entre aqueles, os inimigos não são tão os encarnados, não. Estão os desencarnados. Está isso no Evangelho. Que tudo fazem para querer destruir a doutrina. E a gente tem que estar de olho nisso. Porque eles vão se infiltrar em tudo que é canto. E Kardec fala isso na organização da doutrina espírita. Se quer formar um grupo, procura reunir 3 ou 4 pessoas que são honestas, sinceras com o princípio doutrinário, para que isso forme a base. E as outras que vão penetrar ali têm que ser sujeitas e submissas a essa base que está sendo fiel no princípio doutrinário. Porque a população flutuante, é como ele fala aí, essa o nome já diz, é flutuante. Ela muda de acordo com a conveniência de cada um. Não dá ouvido para isso. Esquece essa população flutuante. Entende? Porque tem muitos que vêm só para querer contrariar. Tem outros que vêm só para querer que se sejam satisfeitos as suas vontades e seus desejos. Muitas vezes mesquinho e mundano. Extremamente materialista. E eles fazem de tudo para penetrar e ter poder também dentro de uma casa espírita. Não é porque eles estão querendo destruir primeiro a doutrina, não. É porque eles estão valorizando mesmo seu ego. Visam só a ele. Entende? A doutrina é em segundo plano. E quando usa alguma coisa da doutrina, é para em cima daquilo o ego dele fala que ele fala mais alto. Então tenha muito cuidado com isso. Porque pessoas desse jeito vai ter aos montes. Então que se consiga fazer uma reunião de pessoas honestas, sinceras e trabalhadoras. Porque é desse jeito que a gente deve fazer. Não foi à toa que São Luís falou isso aqui. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, como é o caso aqui. Então, você pegar uma pessoa hipócrita que está mentindo,
Tem uma pessoa que está usando da mentira para ter benefício, que é assim que faz a hipocrisia. Né? É um dever você ir lá e desmascarar. Porque ele mesmo diz aqui, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. E aí eu pergunto, e para trás? Se a gente não fez assim, como é que fica? Aí vai da cabeça de cada um, sabe? Porque cada um é que é dono da sua consciência. Mas uma coisa é certa, sabe? A doutrina tem que ser respeitada. E isso a gente tem que ter como meta e base da vida da gente. Se você vai fazer alguma coisa dentro da casa espírita, arruma uma pessoa competente para aquilo. Se vai fazer evangelização infantil, vê se a pessoa tem competência para ser evangelizador. Vê se ele tem conhecimento doutrinário. Vê se ele pratica um pouco desse conhecimento. Vê se ele criou assim os filhos dele. É isso que a gente tem que ter em mente. Vai fazer um grupo de adolescentes, é a mesma coisa. Não fica fazendo por fazer. Porque é isso que as pessoas fazem. Mas todo mundo faz um departamento disso, daquilo, eu vou fazer e bota qualquer um lá dentro. Será que é certo? Será que você está agindo dentro desse ponto de vista doutrinário? Quando Kardec pede para que se reúna 3 ou 4 pessoas que sejam honestas dentro da doutrina espírita, você está colocando qualquer um lá dentro? É por isso que eu falo para vocês, não está funcionando direito, é questionado o trabalho que está sendo feito nesse departamento, acaba. Você pode lá fazer melhor, acaba. No dia que tiver pessoas competentes, abre, faz. Vá trabalhar para formar pessoas que sejam competentes nisso. E se você não trabalha para formar, nunca vai aparecer. As coisas não vão cair do céu. Não. A gente tem que trabalhar. Porque é assim que Jesus falou, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, e a gente tem que trabalhar também. Então vá formar trabalhadores. Mas trabalhadores sinceros e honestos. Que é isso que a gente precisa. E veja como está trabalhando essa palavra tolerância na vida. Porque uma hora você vai ter que enfrentar isso. Nem que seja quando você perder seu corpo físico aqui na Terra. Muita paz a todos. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corredoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão em virtude construtiva, é que não para, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem que aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender às suas condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atentas, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do mestre divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar da escravidão do mundo
em favor da libertação eterna.